Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa. Eu sou a Juliane Shoa. Minha esposa. E esse é mais um Paz na Palavra. Então, estamos hoje iniciando mais um estudo bíblico da série, da temporada sobre discipulado, os assuntos importantes sobre discipulado. Hoje o tema é adoção como filhos. Mas antes, vamos dar um recado para você. Primeiro, que passamos o fim de ano, encerramos 2020, um ano que deixou muitas marcas, mas estamos iniciando 2021, um ano que vamos começar com esperança. Aliás, nós vamos ministrar na nossa igreja, nas nossas igrejas, uma série de mensagens sobre esperança. Começar o ano com esperança. Que Deus nos abençoe. E agora vamos ao nosso estudo Adoção como Filhos. Pode orar por nós, Julie? Sim. Paizinho, peço que Tu esteja nos guiando, Deus, em todo o tempo, nesse estudo, nesse tema tão importante para a vida de todo e qualquer cristão, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Faz a Tua palavra penetrar e frutificar na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, estamos aqui para mais um estudo bíblico, hoje em um lugar diferente novamente. Nesse período, especialmente esse período de fim de ano, nós temos nos deslocado para alguns lugares, às vezes em missão, às vezes em descanso. Hoje estamos aqui de repouso, na nossa chácara, aqui nas imediações de Ipujuca. Você vai saber onde é. Procura aí na localização. Mas estamos aqui perto de Porto de Galinhas e vamos fazer o nosso estudo daqui hoje. Então, de vez em quando você vai escutar um passarinho cantando, uma moto passando, é que tem algum movimento aqui. Mas veja o cântico dos pássaros, a natureza, tudo que Deus fez para nós. Ok? Amém. Graças a Deus. Então, o nosso tema, adoção como filhos. O que é que isso significa na vida de um cristão? Veja, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. É isso que a gente quer explicar aqui hoje. Nós somos todos criaturas de Deus. Todos os seres humanos e não humanos são criaturas de Deus. Mas fomos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo. E esse é o nosso assunto de hoje. Ser um discípulo de Jesus é um compromisso para toda a vida, né? A gente sabe disso. Então a vida do discípulo tem essa relação íntima que envolve aquele que ele está seguindo, que é Jesus Cristo, e tem escolhas. Nós temos que fazer escolhas o tempo todo. Agora, o Senhor Jesus escolheu discípulos, não foi? Uhum. Ele chamou alguns discípulos iniciais, ele chamou aqueles 12 primeiros, foi puxando um por um, trazendo um por um. E também nós, quando ele nos chamou, temos que decidir, dizer sim ou não a esse chamado. Eu disse sim a Jesus há anos atrás, quando eu reconheci ele como meu Senhor e Salvador. Juliane disse sim a Jesus um dia também porque foi tocada pelo Espírito e atendeu o chamado. Veja o que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho. Eu vou ler para vocês o Evangelho de João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele conceda a vocês. João 15:16. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, veja bem, nós somos nascidos de novo. A gente já falou um pouco sobre isso e vamos sempre falar, porque esse é um assunto básico do discipulado. Nascido de novo. Olha João 3, 5 e 6. Vai na Bíblia. Jesus respondeu, na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uhum. É isso? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é uma imagem do novo nascimento. Nicodemos não entendeu direito quando Jesus falou isso para ele, perguntou,
Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Mas é uma imagem, é uma coisa análoga, muito forte, porque é exatamente o que acontece conosco, é exatamente o que acontece conosco. Quando nós conhecemos a Cristo, é um novo começo, um marco zero da nossa existência. As coisas antigas, as coisas negativas, aquilo que nós carregávamos, não está mais conosco. Era uma verdadeira escravidão que nós vivíamos, vinculados ao pecado, ao erro. Tudo isso é superado pelo poder do Espírito Santo. Os pecados são perdoados, como nós já vimos, e nós ganhamos uma nova relação com Deus. Esse é o discípulo, o novo nascido. Olha o que Romanos 5:1 diz. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é o princípio fundamental. Lá da salvação que nós vimos na semana passada, e mediante a fé, a gente viu a semana passada, nós somos reconciliados com Deus. Mas tem uma coisa nova que acontece aí. Veja o que eu vou ler aqui para vocês. É Bíblia, viu, gente? Vamos lá. Romanos 12, de 1 a 2. Lê aí, Ju, pra gente. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está entendendo? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembre João 3, 17, 18, vai dizer: os que creem são salvos, os que não creem, não creram, já estão condenados. Por que não creram? Desculpa, no Filho de Deus. Então, essa é a introdução básica para você entender, antes de tudo, que nós somos feitos filhos pelo novo nascimento em Cristo. Quando a gente fala nós somos filhos de Deus, é porque nós somos filhos de Deus em Cristo. Amém. Nunca esqueça disso. Não é porque nós nascemos, fomos criados por Deus. Biblicamente, essa é a teologia bíblica, o nascido da carne, ele é uma criatura de Deus. Isso. Mas o que é mesmo adoção? Vamos lá. Adoção é uma atitude de amor da parte do Pai para conosco. Ele nos adotou como filhos. Por quê? Porque antes nós éramos o quê que acabou de dizer? Criaturas de Deus. Apenas criaturas. Como todas as coisas, como tudo que Deus criou. Através da fé na pessoa de Jesus Cristo, nos tornamos filhos adotivos. Você vai ver isso aqui na frente. Lá em Efésios a gente vai ver aqui que ele fala isso muito claramente. Mas é importante que a gente vá dizendo essa noção de adoção e nascimento. Você nasce uma criatura, você é adotado por Deus em Cristo Jesus. Mas tem um poder muito grande essa adoção, tem uma força muito grande. Quer ver uma coisa? Uma criança adotada, o que é que ela recebe? Ela recebe um novo nome, identidade, ela tem uma nova identidade, ela tem pais agora, não é mais órfão, né? Não é mais órfão, ela tem um pai e uma mãe que o reconhecem como filho, e porque eles foram em busca de adotá-lo, ok? A adoção tem isso. É o caso da nossa adoção com Cristo. Nós ganhamos uma família. Efésios 2, 18, 19, diz que nós não somos mais forasteiros. Nós somos parte da família de Deus. Amém. Então, esse é o nosso caso na adoção. No início, o primeiro capítulo do Evangelho de João dá uma ênfase muito grande que não somos os filhos da família de Deus por causa de algum direito ou poder, porque a gente é humano, ser humano. Não. Nós nascemos naturalmente na família divina de Deus. Entretanto, nós, todos que recebem, aqueles que acreditam em seu nome, têm o direito de serem filhos. Onde é que está isso? Na Bíblia. Tudo que a gente está dizendo aqui não é do pensamento de Juliana e de Miguel. A gente está retirando os princípios bíblicos. Amém. João 1, 12, 13. Mas a todos quanto o receberam a quem? A Cristo. A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. Para todos o que o recebem, para aqueles que acreditam, fomos feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Não foi porque eu quis ter um filho com Juliana e aí nasceu a criança filho de Deus. Não, ele está dizendo aqui que não é assim.
quando você nasce de novo, é ação de Deus. Inclusive, seria interessante que vocês possam depois pegar o capítulo 1 de João, dos versículos 1 a 18. Leiam, peça para Deus ir falando ao coração de vocês. Foi feita uma leitura no Natal, através do GAFCOM, com pessoas ao redor do mundo. Então, tem pessoas da nossa província também que fizeram a leitura de alguns versículos, inclusive irmãos nossos de Portugal, com esse sotaque lindo de Portugal, lendo esses versículos, porque são muito fortes. Muito lindo. Resume muito bem isso que verdade, Jesus veio. É verdade. E, mais uma vez, não se esqueça o que a gente está lendo aqui. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Amém. Por quê? Porque receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu dizer para você agora. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode se dizer um filho de Deus. Se você ainda não recebeu, não deu esse passo na sua vida, torne-se um filho de Deus hoje. Amém. Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, é como você dissesse para Deus assim: eu quero ser parte dessa família. Creia. Eu quero ser parte dessa família, da família de Deus. Então, mais uma vez esclarecendo, não é porque as pessoas dizem todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. E Deus, lembre-se, ama a todos, de igual modo, a todos. No entanto, nem todos são feitos seus filhos. Só são feitos seus filhos aqueles que recebem a Jesus. João 1, 12 e 13. Não esqueça disso. Amém. Esse direito, gente, foi ganho por nós, para nós, através da morte de Jesus. Foi um preço muito caro. A morte do Senhor Jesus foi dada a cada um de nós, pela fé, o direito de sermos filhos. Lá em Gálatas, Efésios e Gálatas fala muito sobre isso. Veja o que diz Gálatas 4, 5 a 7. Vamos lá, Bíblia, viu? Pega a sua Bíblia aí. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos de Deus. Aleluia. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Se nós temos o Espírito de Deus, nós também clamamos Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Guarda isso aí, gente. Gálatas 4, 5 e 7. Por que eu estou pedindo para você guardar na Bíblia? Porque existe lugar comum, existe uma consciência comum que se fala direto, e muitas vezes eu vejo até muitos cristãos dizerem isso. Todos são filhos de Deus. Entenda bem, nós não temos problema de dizer que Deus ama todos ao ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas só é feito filho de Deus por adoção aqueles que entram por Jesus. Isso. Gálatas 4, 5 e 7. Através do Espírito Santo é que temos o nosso coração, lá no nosso coração, a certeza de que pertencemos a Deus. Amém. Não tenha dúvida. Se você aceitou a Jesus, se você tem o Espírito de Deus, não tenha dúvida. É o Espírito de Deus que vai lhe dar essa convicção. Eu sou de Cristo. Amém. Eu sou de Jesus. Essa é a certeza que nos dá segurança para a vida. Nós vivemos a nossa vida direto, nossa vida cristã, vivendo assim, sabendo, temos a certeza que somos filhos de Deus. Agora, por isso que isso é muito poderoso. Porque quando você é filho, existe um pai que tem autoridade sobre você. Você que tem filho, eu que tenho um filho, eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Pessoa que não tem um pai ou uma mãe que é órfão, o que é que acontece? Ela perde o senso de autoridade, que é o espírito de orfandade. Ela não presta mais conta a ninguém, vive por conta própria. Assim é o ser humano que vive desgarrado da família de Deus. Vive por conta própria, não presta conta a ninguém. Não é verdade? Mas nós não. Essa força do poder que vem nessa questão de adoção não é algo simples assim, sou adotado. Não, é algo muito forte. Tem um poder muito grande. É por isso que nós somos, que temos o poder de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós e clama Abba, Pai. Aleluia. Mas, assim, por que nós fomos adotados? Qual é o propósito disso?
Efésios 1:4. Presta atenção agora, viu? Efésios 1:4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, através da adoção, além de compartilhar da família do Senhor. Que vento forte. O ventão está forte. Se assemelha, a gente começa a se assemelhar ao caráter do Pai. Eu tenho 2 filhos, Gabriel e Mateus. E tenho uma filha do coração, Fabiana. Eles são filhos meus e como eu os criei no temor, na obediência, com respeito, eles têm a tendência a desenvolver o meu caráter. Uma coisa que eles falam muito disso, do caráter que eles aprenderam comigo, por exemplo. Nem um louro para mim, porque isso é obrigação do pai. Paternidade é isso. Então, muitas vezes você vai escutar meu filho dizer, mas eu herdei do meu pai. Eu, Miguel, muitos dos meus valores eu herdei do meu pai. Herdei do meu pai. E eu da minha mãe. E você da sua mãezinha, não foi? Uhum. Pois é. Que é maternidade, paternidade, nesse sentido é a mesma coisa. Isso. Então, ele nos chamou para sermos filhos, mas não simplesmente para ficar na família sem. Não. Nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. O que é santo? A primeira ideia que vem é de separado. Essa é a ideia mais hebraica da coisa. É. A ideia do Novo Testamento. Literalidade da coisa. No Novo Testamento, a palavra santo é a palavra hagios, que é a mesma palavra, sabe de quê? De raiz da palavra higiene, de pureza. Santo, 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 é hagios, hagios, hagios. É a ideia de higiene, de pureza. Não é só separado. Olha, a natureza de Deus aqui. Separado, sim, porque não estamos mais no mundo. Mas somos, ainda que estejamos no mundo, vivendo no mundo, somos santos, porque queremos nos permanecer puros, limpos de todo o pecado, de todo o mal. Por isso que ele o diz. passo que vem após a nossa adoção é a nossa santificação. A nossa santificação. A gente foi salvo, agora a gente está pela salvação que a gente viu semana passada, a gente é feito filho, e aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre santificação. Mas hoje a gente está falando sobre adoção. E vamos fazer só isso. Esse é o motivo de qualquer discípulo. O chamado de qualquer discípulo de Jesus é para ser santo e irrepreensível. Aleluia. Nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua vida, no seu caráter, para sermos santos e irrepreensíveis. Pode ficar atento a isso. A gente quer ser como Cristo. Nós somos discípulos. Nós queremos ser como Cristo. Nós queremos nos parecer com Ele. Se nos parecemos com Ele, estamos parecendo com o caráter dele. E aí a gente recebe a herança como filhos de Deus. Gente, mais uma vez, essa questão da adoção é algo muito poderoso. Não é algo simples assim, só para dizer. Não, é muito poderoso. Tem alguns princípios que são importantes para a gente tratar aqui. Eu, como discípulo de Jesus, e você, como discípula de Jesus, você é chamado para manter diariamente, constantemente, os princípios da confiança, da abertura que existe entre um pai e um filho. Amém. Quando meu pai era vivo, eu visitava a casa dele pelo menos 2 vezes por semana para conversar com ele. Sentava num banco, que herdei dele, o banco está na minha casa. Hoje, que eu me sento lá, é o banco que eu sentava para conversar com ele. E a gente conversava muito, 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 muito. E eu tinha essa abertura de conversa. Às vezes ele mesmo perguntava assim, onde é que você acha que eu falhei como pai e tal? A gente conversava muito. E claro que eu não podia enfatizar isso. Mas era muito boa a conversa. Mas por quê? Porque tinha um canal. Isso. Tinha intimidade, tinha uma relação. Essa relação que eu ganhei com Cristo, com Deus, em Cristo. Amém. Porque hoje eu acordei aqui na alvorada, 5h30 da manhã, com os passarinhos cantando, eu louvo o nome do Senhor, agradeço a Deus por estar nesse momento da minha vida, etc, etc. Isso é uma relação com Deus. Isso é o princípio da adoção, é para trazer esse princípio de relacionamento, primeiro do que tudo. A gente descansa no Pai e vive uma vida para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nada mais do que isso. Então, vou jogar aqui alguns princípios e versículos para você anotar aí. Primeiro, você
como discípulo, como filho, você vive para glorificar o nome do Senhor. Amém. Onde é que está isso? Mateus 5,16. Mateus 5,16. Grava aí e vai verificar depois, na sua tarefa. Isso. Você vive para imitar o Pai. Coisa linda. É isso que eu quero, imitar o Pai. Mais uma vez eu vou dar a ideia do meu pai era militar. Então quando meu pai chegava da farda lá do quartel, eu tinha muita vontade de vestir aquela farda. Oh. Às vezes eu botava o chapéu dele, o cap, chamado de cap, o cap dele, e ficava andando em casa. Quando ele ia para as campanhas, que tinha aquela roupa de guerra, botava o capacete, chegava em casa com um capacete, eu botava o capacete, tanto que eu terminei gostando muito de filmes épicos da Segunda Guerra Mundial, por causa disso. Mas eu queria me parecer com ele, em outras palavras, eu só queria me parecer com ele. Não é verdade? Admiração, O né? pessoal disse que reconhecia eu e meu irmão, primeiro eu por causa da voz, que era igual a do meu pai, e meu irmão porque ele anda igualzinho ao meu pai andava, igualzinho. Não precisava nada, fosse uma sombra andando, é Rubens. Então por quê? Porque a gente quer imitar o nosso pai. Então viva para imitar Jesus. A gente imita aquele a quem a gente admira. E a gente só admira aquele que a gente conhece. E a gente só conhece ao Pai por causa de Jesus. Então esse canal está aberto, conheça seu Pai. Porque não tem como você imitar alguém se você não conhecer bem essa pessoa. É verdade. Resumindo assim essa parte de imitação, tudo que a gente faz, o propósito é imitar Jesus, né? Amém. Isso. Em tudo. Isso. Naquela pulseirinha, o que faria Jesus Que no meu faria lugar. Jesus. No meu lugar, o que faria Jesus, eu quero imitar ele. O que ele faria, eu quero fazer, né? Lembra quando você é criança que chegava assim, eita, imitão! Imitão. Quando alguém imitava alguém, assim, imitão, não sei o que. Pois é, minha gente, esqueça isso, que é massa imitar Jesus. É vital que a gente imite nosso Pai. Um outro princípio pela adoção que a gente adota, que a gente adota para a nossa vida, é essa relação de conversa com o Pai, como eu falei aqui já, mas está lá em Mateus 6, 7 e 9. O seu diálogo com o Pai, a conversa sua com o Pai. E por último, viver para agradar o Senhor. Mateus 6, 17, 18. Amém, meu Pai. Agradar ao Senhor. Viva para agradar a Deus. Porque resumindo, para que a gente vive? Para agradar ao Senhor. A gente não vive para glorificar o Senhor? Para agradar ao Senhor também, não é verdade? É. E sabe uma coisa também, amor? Quando a gente conhece Jesus, que a gente ganha essa identidade nessa adoção, nós somos filhos, é que a gente rejeita a identidade que um dia tentaram colocar sobre nós. Isso. Rótulos que um dia quiseram impor, chamando a gente de alguma coisa ou outra, às vezes uma característica negativa de alguma fase da vida da gente, e as pessoas pegam isso e rotulam, né? Elas não tiram aquela impressão, mas Deus vem e limpa, e a gente tem que estar com o coração aberto para receber e aceitar. E declarar a verdade da sua nova identidade perante as mentiras que o mundo vai ficar querendo lhe olhar como antigamente, mas você vai poder responder, eu sou nova criatura, dá licença aqui. E outra coisa é o desejo que a gente tem, latente, queimando, ardente, de outras pessoas também se tornarem filhos. Isso. Outras pessoas. Fazer crescer a família. Isso. Porque você sabe que aquela bênção é tão grande na sua vida, o fato de você ter sido adotado, que não tem como você não olhar ao redor e pensar assim, será que essa pessoa conhece também Jesus? Porque eu não conhecia, eu quero que ela conheça, né? Isso é uma característica daquele que nasceu de novo. Quando a gente tem um filho, só tem um, aí o filho fica pedindo outro, né? Aí diz que quando ele se acocora, ele está pedindo outro. Mas muitas vezes as criancinhas ficam pedindo outro. Você, como filho de Deus, peça mais. Amém. Mais um para Cristo, mais um para Cristo. Agora, vamos fazer alguma coisa prática nessa questão de adoção. Porque nós somos adotados filhos, nós temos direitos e deveres. Isso. Deus quer que a gente viva a plenitude disso. Amém. Então a gente deve vivenciá-la no Espírito Santo. Tudo tem sido dado a você e a mim para viver na prática cada momento da nossa vida com essa adoção. Mas se Jesus nos trata como filhos, se Deus nos trata como filho,
Isso significa que de tempos em tempos, pela nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, vai haver alguma correção. Não vai? Vai. Você que é pai, você disciplina o seu filho, corrige o seu filho, orienta o seu filho, exorta o seu filho. Assim é Deus. Amém. Você vai sentir a mão da disciplina de Deus. Não significa que você necessariamente vai ter que sofrer, mas você vai ver que Deus está lhe disciplinando. Às vezes pela nossa teimosia em fazer aquilo que a gente quer de todo jeito. É. Olha, ele corrige, ele nos relembra a nossa responsabilidade como filhos. Eu vou ler um texto agora que fala disso, está lá em Hebreus 12, presta atenção. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, Pai Celestial, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria naquele momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Perfeito. Hebreus 12, 7 a 11. Bíblia, viu? Não é a minha opinião nem a de Juliana. Eu apenas concordo de que existem momentos na vida em que a gente percebe que Deus está disciplinando. Você quer ir para um lugar e Deus está nitidamente mostrando o outro. Mas você fica insistindo. O que é que Deus vai fazer? Ele vai arrumar um jeito de botar você no prumo. Parece motivo de tristeza no momento, mas eu digo uma coisa, se alegre, porque como ele disse, todo filho é disciplinado. Então, se eu estou sendo disciplinado, só estou resgatando que eu sou filho. O pai que ama verdadeiramente não é aquele que diz sim para tudo, que o filho imaturo e ainda incapaz de tomar decisões melhores para a própria vida faz. Então, o pai que ama, ele sabe dizer o não. Ele sabe disciplinar, ele sabe educar. Ele sabe, ele não deixa para lá, ele não deixa assim ao léu, ele vai e diz assim, peraí, eu quero o melhor para você. E na palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, o começo, a adoção, é fiel para completá-la até o quê? Nos dias de Cristo Jesus, que é quando Jesus retornará. Então, até esse dia, nós seremos trabalhados no nosso caráter e em tudo, através da obra que o Pai faz em nós. Então, se alegre, porque significa, Deus está operando em mim. Exatamente. É por aí. Vamos concluir? Vamos. Veja bem, pela fé, nós somos agora família do Senhor. Amém. O que é que a gente tem? A gente compartilha da vida de Cristo e da herança dos santos, nossos irmãos. Devemos experimentar a força dessa transformação no Espírito Santo, Amém. nas nossas vidas. E agora, tenha certeza que o amor do nosso Pai nos nossos corações é uma realidade. Ele é o nosso Pai. Graças a Então, Deus. nunca mais você diga que todos são filhos de Deus. Não. No sentido teológico bíblico, isso é um ditado popular, né? Mas no sentido teológico bíblico, os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo na família de Deus. Amém. Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. E umas questões é muito de Agora reflexão. temos aquelas questões que a gente sempre lança. Volte o vídeo depois e responda. Como nós podemos ter certeza que somos filhos de Deus e pertencentes à família do Senhor? Como? Segundo, qual é o nosso principal propósito, objetivo, como discípulos e filhos de Deus? Tá aí, já respondemos isso. Uma revisão. Terceiro, na prática, o que podemos fazer para colocarmos a verdade da nossa adoção no nosso dia a dia? No nosso dia a dia. Você é filho, filha de Deus, se você anda com Jesus, aceitou Jesus no seu coração. Amém. Amém, bispo. Você poderia nos dar a bênção para Amém. Que encerrar? Deus este nos dia de abençoe. hoje? Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente.
Amém. Amém. E feliz ano novo para todos. Vamos com Deus. Até a próxima semana com o estudo número 8, Santificação. Deus abençoe todos. Amém.